Bom, o presidente Donald Trump, ele pode ainda não ter decidido se os Estados Unidos vão entrar ou não diretamente nessa guerra, se vão atacar ou não o Irã, mas o país já está movendo aviões e navios no Oriente Médio. Eu converso agora aqui no estúdio com o nosso analista de internacional, Lorival Santana, para a gente entender a posição das bases militares americanas no mapa. Lorival, a gente tem aqui um mapa que foi publicado no site do Council of Foreign Relations. Em pontos mais escuros, mais forte, uma cor laranja, a gente tem as bases militares conhecidas. Numa cor um pouco mais clara, quase amarelinha, a gente tem locais com presença de tropas. E em azul, forças navais dos Estados Unidos. A gente percebe que o poderio militar americano nessa região é bastante grande. E a informação que chega no próprio Council, do próprio Conselho, em 13 de junho de 2025, a ideia é que os americanos tivessem 40 mil soldados nessa região do Oriente Médio. Lorival, boa noite. Boa noite. Vamos falar de porta-aviões, porque é o mais significativo em termos de ataque, né, de ação, porque se o presidente Trump ordenar, como eu acredito que ordenará, o bombardeamento, o bombardeio de Fordow, e houver uma reação iraniana, né, e atacando alguns desses ativos, algumas dessas presenças americanas na região, então esses porta-aviões que poderão fazer a retaliação, né? O ataque rápido nessas circunstâncias. Veja, existe lá o Nimitz e está se aproximando o Carl Vinson. Nós não sabemos se vão ficar os dois ou se um vai substituir o outro. E o USS Gerald Ford, que é o maior porta-aviões do mundo, 337 metros, 100 mil toneladas de deslocamento. É uma cidade. É uma cidade. Exatamente. Ele está vindo para o Mediterrâneo. Isso já estava previsto no ano passado, mas agora ele deve, então, ficar na parte oriental do Mediterrâneo para dar esse suporte aqui, né? Exato. E aí a gente tem toda essa presença, desde do Chipre, aqui é a ilha de Creta, Grécia é um país da OTAN, Turquia é um país da OTAN, tem 2 bases americanas na Turquia, no Iraque, né, que é um país híbrido, né, com influência americana e iraniana, tem presença americana. Jordânia é um aliado dos Estados Unidos. No Egito também, os Estados Unidos mandam 1,3 bilhão de dólares por ano de ajuda militar ao Egito. É a segunda maior depois de Israel, que são 3,8 bilhões. Aí aqui, a Arábia Saudita também, obviamente, tem presença militar americana, Emirados Árabes Unidos, Oman. E você vê que a Marinha também está muito ativa, além dos porta-aviões, destroyers. E você vê que porta-aviões, a gente fala assim, porta-aviões como se fosse uma coisa banal. Só existem 6 países do mundo que têm porta-aviões, só existem 50 porta-aviões no mundo. Então, Estados Unidos, França, Reino Unido, China, Índia e Itália têm. O Brasil tinha o São Paulo, até 2018 foi descomissionado, afundado no Atlântico. Temos só um aeródromo para helicópteros. Hoje, um porta-helicópteros é o que nós temos no momento. Mas rapidamente, Lorival, se é um poder militar tão grande e não apenas naval, mas também por essas bases, vejam a quantidade de base que tem no Kuwait. Só no Kuwait, ali tem 5 bolinhas. Na Arábia Saudita, como você falou, nos Emirados Árabes Unidos. Ao mesmo tempo que é um poder de ataque, ainda mais essas mais próximas do Irã, podem também ser alvos, se houver uma guerra realmente, de mísseis, foguetes iranianos para essas bases. E ataques terroristas, que eu acho que As duas coisas você tem toda razão, mísseis de curto alcance, mísseis de cruzeiro podem atingir esses ativos e também ataques terroristas e até contra cidadãos, tanto que a embaixada americana foi fechada lá em Jerusalém e em Tel Aviv também, né? Então, quando eu vejo essas bolinhas aqui, são mais alvos, né, possíveis numa retaliação iraniana, que então levaria a uma retaliação americana, e eu veria os porta-aviões retalhando, e aí teríamos uma escalada e um envolvimento dos Estados Unidos no Irã.
A gente pode voltar nessa edição trazendo outras informações sobre este momento de conflito entre Israel e Irã. Por enquanto, obrigado, Lorival Santana.